Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para tratar do seguinte assunto: o que é globalização? Isso mesmo, assunto muito recorrente em provas de vestibular. Então eu vou logo te dar uma dica. Já fica atento, fica atenta, pega o teu caderno, tua caneta, teu lápis, teu marca-texto para você deixar em destaque as palavras mais importantes, os conceitos mais elementares da nossa aula de hoje. A aula de hoje tem como grande tema a globalização e a gente começa a aula perguntando e respondendo a seguinte pergunta: o que é globalização? Depois eu vou te falar das origens da globalização. No terceiro tópico, os efeitos da globalização. E os dois últimos, o quarto e o quinto, eu vou te mostrar os dois lados da moeda. Como assim, professor? Eu vou te falar os aspectos positivos, mas também os aspectos negativos dessa tal de globalização. Ok? Combinado? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje e a gente começa a aula respondendo a seguinte pergunta. Afinal de contas, meu querido, minha querida, o que é globalização? Globalização a gente entende como sendo um conjunto de transformações mundiais, por isso o nome global, de dimensões econômicas, culturais, sociais, políticas, religiosas, jurídicas, interligadas de modo complexo. Vou repetir para você. Nós entendemos a globalização como um conjunto, algo bem grande, né, um conjunto, de transformações de nível mundial, global, de dimensões econômicas, políticas, culturais e etc. Um monte de fatores, um monte de transformações dentro de um mesmo conjunto. É assim que a gente tem que entender o que é globalização. Podemos citar como temas correlatos relacionados a essa tal de globalização os seguintes temas. Olha só, a análise das relações de poder é um tema que está muito ligado à ideia de globalização. Quando você fala sobre bipolarização do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, quando você fala sobre a nova ordem mundial, você também está falando sobre globalização. É um tema correlacionado. Quando a gente fala sobre a Organização Mundial da Produção, alguns termos que você usa muito em geografia, como DIT, Divisão Internacional do Trabalho, faz parte também dessa ideia de globalização econômica. Quando a gente analisa na sociologia os blocos econômicos, a gente também está falando sobre globalização. Outra coisa, a apropriação de padrões culturais e ideológicos. Quando você fala sobre o processo de aculturação, de assimilação cultural, de apropriação cultural, tem a ver também com essa análise, com esse intercâmbio mais amplo de culturas e valores que a globalização permitiu acontecer, possibilitou que acontecesse. Sobretudo através de quê? Do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de informação, como a internet, por exemplo. E o intercâmbio de valores culturais, mais uma vez, que também é possível por conta dessa proximidade maior entre as diferentes culturas, que a globalização acabou promovendo em vários níveis diferentes, cultural, econômico, daí por diante, ok? Então você percebe que existem muitos termos que são relacionados, ou melhor, muitos assuntos, né, que a gente trabalha em geografia, em história, em sociologia, em filosofia, que tem a ver com essa ideia, com esse termo globalização. Esse conjunto muito complexo de fatores econômicos, culturais, políticos, sociais, em escala global, em escala mundial. Origens da globalização. Apesar de muitos autores situarem o início do processo de globalização lá nas grandes navegações, ou seja, na época da expansão marítima e comercial dos povos europeus, principalmente dos povos ibéricos, né, Portugal e Espanha, quando se estabeleceu um mercado transatlântico,
de mercadorias, o termo globalização foi criado somente na década de 1970. Vou repetir para você. Muitos autores, principalmente historiadores, eles consideram que o início da globalização foi ali por volta do século XVI, no período da colonização da América, das grandes navegações. Só que a palavra globalização, o termo, surgiu somente no século XX, ok? A globalização resultou do avanço da tecnologia, como a invenção dos computadores e também da própria internet, da popularização da internet a partir do final do século XX. É isso que está mais ligado ao que globalização realmente simboliza. O termo surgido nos anos 70 acaba falando sobre esse processo de evolução tecnológica, da tecnologia de comunicação, da tecnologia de informação. A principal característica da globalização é tornar o mundo interligado. Por isso que a gente fala muito da tecnologia de comunicação, da tecnologia da informação. O que levou as pessoas a falar de uma aldeia global. Esse conceito de aldeia global é muito utilizado na geografia também. Na sociologia, na geografia, na filosofia existe essa ideia da aldeia global, né? Por isso, globalização, aldeia global. O que a aldeia te lembra? A aldeia te lembra um povoado, né? Um grupo pequeno. Só que a evolução tecnológica possibilitou que o mundo se transformasse em aldeia. Que as distâncias fossem percebidas de maneira mais reduzida, como se houvesse uma proximidade maior no nível cultural, econômico entre as diferentes nações e as diferentes regiões do mundo. Não seríamos mais cidadãos de um país, mas sim cidadãos do planeta, cidadãos do mundo, né? Daí a ideia de uma aldeia global a partir desse contexto de avanço tecnológico. Nesse novo contexto, a própria sociologia teve que ampliar o seu olhar sobre o seu objeto de estudo, sobre as relações sociais, as interações sociais. A sociedade, de fato, se tornou global a partir do final do século XX. A economia, a cultura, os valores, eles acabaram sendo mais difundidos, mais assimilados. Houve um processo maior de integração de mercados, de interligação econômica, de intercâmbio cultural, de valores, de hábitos, de costumes, certo? E isso propicia a ideia de uma aldeia global, como se defendia lá nos anos 60, 70, e acaba se percebendo muito isso no século XX, no final do século XX, e agora na nossa época, nas primeiras décadas do século XXI. Efeitos da globalização. Anota, eu vou dizer bem devagarzinho, para você conseguir anotar tudo, e vou explicando cada tópico também, beleza? Então, olha só, primeiro efeito. Mundialização, globalização, dos sistemas de produção e das transferências financeiras. Isso aqui a gente está falando no campo econômico, né? Economicamente falando, a gente percebe essa globalização, essa mundialização do sistema produtivo e também das transferências financeiras. Como se existisse de fato um grande mercado global. A disseminação, a difusão de informação e imagens através de novos e instantâneos meios de comunicação. A internet, o smartphone, o celular, as redes sociais, o computador, o notebook, tudo isso faz parte desse avanço tecnológico na tecnologia de informação e comunicação, ocorrido sobretudo a partir do final do século XX. O deslocamento em massa de pessoas, seja como turistas ou como trabalhadores migrantes ou até mesmo refugiados. Outro ponto importante, o deslocamento em massa de pessoas, seja como turista, trabalhadores ou refugiados também. Isso é uma coisa que antigamente não era tão fácil, não era tão comum. Isso está diretamente ligado a quê? A evolução dos meios de transporte, do avião, por exemplo, né, que começou a existir a partir do século XX, entendeu? Então parece que esse meio de transporte torna as distâncias menos distantes do que elas realmente parecem ser, do que elas realmente são, né? Então dá a aparência de que tudo fica mais perto, mais fácil de chegar.
Então, olha só, os portugueses, por exemplo, no século XVI demoraram meses para chegar aqui no Brasil. Hoje em dia, é só pegar um voo rapidinho, não demora menos de um dia para chegar aqui, né? Poucas horas para chegar de Lisboa até o Brasil, certo? Então existe essa diferença também. As diferentes partes do planeta parecem estar mais próximas e o tempo parece que passa mais rápido. Na verdade, o tempo passa igual. Só que como a vida se tornou muito dinâmica, né, a informação é instantânea, as comunicações elas evoluíram cada vez mais. Acontece uma coisa no Japão, rapidamente a gente sabe aqui no Brasil, que era uma coisa que antigamente era inimaginável, não dava para imaginar que isso poderia ser dessa forma, acaba fazendo com que a gente tenha uma noção de tempo mais acelerada. Mas o tempo é igual, ele passa igual, como sempre passou. Só que a nossa noção sobre o tempo é que se torna diferente. E a nossa noção sobre o espaço também. Então, um dos grandes efeitos da globalização foi exatamente modificar essa ideia que nós, seres humanos, temos sobre tempo e espaço. Ok? E aí a gente chega agora nos dois lados da moeda. Lembra que eu te falei no começo da aula? Que a gente ia falar dos dois lados da moeda, ou seja, do lado bom e do lado ruim, do aspecto positivo, ou melhor, dos aspectos positivos, são vários, e também dos negativos, que a globalização acaba estabelecendo? Pois é, vou te falar agora dos dois lados. Vamos começar então com o lado bom, ok? Depois a gente fala do lado ruim. Primeiro o lado bom, né? Primeiro a notícia boa, depois a ruim. Vamos começar com o lado bom. O que é positivo no processo de globalização? Com todas essas características que eu falei para ti, de interligação de mercados, de desenvolvimento da tecnologia de comunicação, de informação, de ressignificação do tempo e do espaço. O que isso gerou de bom? O que isso gerou de positivo para a sociedade? Primeira coisa, houve um aumento geral do comércio, da produção, do consumo, tanto global quanto local, né? Tanto no nível mais amplo, global, quanto no nível mais restrito, local. O que significa isso? Significa dizer que nunca antes se produziu tanto como se produz hoje. E a gente sabe que produção gera emprego, gera renda, gera consumo, gera riqueza. Então isso é uma coisa boa, não é ruim, é uma coisa ótima. A globalização, a interligação econômica possibilitou o aumento da produção, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do setor comercial também. Isso é uma coisa positiva. Outro aspecto positivo, a maior fluidez das transações financeiras. O que é uma coisa fluida? É uma coisa que é mais fácil de acontecer nesse sentido, né? Se existe uma maior fluidez é porque está mais simples, está mais fácil, está mais rápido, está mais instantâneo. Então hoje em dia você pagar uma água de coco na praia, ou um bombom que você compra lá do bombonzeiro, da bomboniere, do baleiro, você faz ali um Pix. Você tem essa possibilidade. Você precisa ter o dinheiro necessariamente, né? Você consegue fazer uma transferência bancária muito rapidamente, cai quase que na mesma hora. Ou então pagar alguma compra via Pix, alguma coisa, né? Pedir pela internet, para poder chegar na sua casa, pedir no iFood, no Uber Eats, nos aplicativos. Então existe uma fluidez maior das transações financeiras, tanto no nível macro, de investimento, de bolsa de valores, quanto no nível das relações cotidianas. De você pedir o seu almoço, né, através do aplicativo, cadastrar seu cartão de crédito ou pagar quando chegar na sua casa, com dinheiro mesmo, ou qualquer Pix, né, também. Então isso facilitou, né? Existe uma maior fluidez das transações financeiras, tanto no nível mais amplo quanto no nível mais restrito também. Isso é uma coisa boa. Maior contato entre diferentes povos e culturas também é algo positivo, porque possibilita o conhecimento mais vasto sobre a diversidade cultural, sobre povos diferentes, costumes diferentes, crenças diferentes da nossa. Então, o acesso a esse conhecimento hoje, ele é muito mais facilitado do que foi antes. Em qualquer outro momento da história, era muito mais difícil você ter acesso a esse tipo de conhecimento
de outros povos, culturas, línguas, idiomas, religiões, do que hoje. Hoje está muito mais fácil. Hoje está muito mais democratizante esse acesso à informação, esse acesso ao conhecimento. Surgimento de ações estratégicas globais e supranacionais. A gente pode citar aqui, por exemplo, ações em relação à preservação ambiental. A questão ambiental, ela começou a ganhar muita força a partir dos anos 90. A partir de conferências, de reuniões, onde começou a se discutir, tanto no nível institucional, de líderes de governo, chefes de Estado, quanto no nível dos movimentos sociais também, que se popularizaram no final do século XX, essa questão ambiental, da preservação do meio ambiente. Então essas questões elas viram pautas supranacionais, internacionais. Existe um certo globalismo de determinadas pautas a partir do final do século XX, proporcionados pela globalização. A globalização propiciou que isso acontecesse. E isso, como eu te falei, é o lado bom. São os aspectos positivos. Mas a gente sabe que também tem o quê? O outro lado, né? O lado ruim. Também existem aspectos que podem ser vistos como negativos quando a gente fala dos efeitos da globalização. Vamos para eles então. Aspectos negativos, vamos lá. Primeiro aspecto negativo. A expansão, ou seja, aumentou a exploração nas relações de trabalho, em nível global e também local. Olha só, quando eu falei do positivo para ti, a primeira coisa que eu disse foi o quê? Que a globalização proporcionou o aumento da produção, o desenvolvimento do comércio. Isso é verdade. Só que muitas vezes, esse aumento da produção e esse desenvolvimento do comércio veio acompanhado disso aqui, ó, de uma expansão da exploração das relações de trabalho. E aí é o lado negativo da moeda. Tem um lado positivo, aumento da produção, tem um lado negativo, aumentou também a exploração das relações trabalhistas, tanto no nível global quanto no nível local. Outra, o aumento das desigualdades internacionais e também regionais no sistema capitalista. O avanço da tecnologia de comunicação e de informação, do notebook, do smartphone, da internet, das redes sociais, também colocou em evidência essa desigualdade de acesso aos meios de comunicação, de acesso aos meios digitais, certo? Então, ainda mais evidenciou a desigualdade. Já existia antes, e agora ela está mais evidenciada ainda, porque existe uma parcela grande da população, significativa, que não tem acesso a esses meios, a essa cultura tecnológica que acabou se estabelecendo a partir da globalização. Outra coisa, ratificou-se, ou seja, confirmou-se a divisão internacional do trabalho, a DIT, vigente no mundo. Cada vez mais você percebe que as nações mais ricas, industrializadas, desenvolvidas, elas continuam cada vez mais ricas e desenvolvidas. Enquanto que o outro lado do mundo, as nações periféricas, elas também continuam na condição de periferia econômica. Tá? É muito mais complicado, né, hoje que uma nação periférica se torne desenvolvida. Porque por essa visão, que é a visão negativa, o que aconteceu foi a ratificação, a confirmação dessa divisão internacional do trabalho, que polariza o mundo desenvolvido, a Europa, principalmente, Estados Unidos, né, e tal, e o mundo subdesenvolvido. Então, por essa ideia, você percebe que isso está cada vez mais ratificado, está cada vez mais confirmado que existe, de fato, nações economicamente mais desenvolvidas que se beneficiam das nações que são economicamente menos desenvolvidas, que fazem parte, portanto, da periferia econômica do mundo. E com isso, meus jovens, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que ela tenha sido boa e proveitosa para vocês. E a gente já deixa aqui registrado que o nosso próximo encontro vai desenvolver um pouco mais análise sobre esses temas da globalização, combinado? Então eu te espero lá, te vejo numa próxima videoaula. Tchau, tchau!